Fala pessoal, vamos comentar hoje sobre 10 ações que possuem a perspectiva de pagar um dividend yield acima de 9,25% ao ano para o ano de 2022. Mas iremos fazer algumas observações porque o pessoal fica fixado nesses 9% e acaba só girando e girando a carteira. Mas antes de citar essas 10 empresas, já peço a sua inscrição para acompanhar toda a minha trajetória pessoal de investimentos, porque eu invisto aqui na prática, com dinheiro real nessa carteira pública, e todos os vídeos que eu posto aqui diariamente no canal. Então bora lá para o vídeo. Uma observação aqui, que o pessoal fica vidrado nesses 9,25% da Selic. Então parece que você vai ficar tonto quando a Selic subir, vai querer vender bolsa na baixa para comprar renda fixa. E quando a Selic cair, entre aspas, pode acontecer da bolsa disparar e você acabar comprando a bolsa cara e vendendo renda fixa. É impressionante que se você ficar seguindo essa linha, muito provavelmente você vai comprar bolsa no topo e vender bolsa no fundo, achando aí que a bolsa morreu, que é o que eu mais escuto aqui diariamente. Então eu fiz alguns exemplos aqui práticos. O primeiro deles aqui, um exemplo hipotético, e depois um exemplo real aqui que aconteceu. Então, considerando aqui um exemplo, se uma empresa estiver pagando R$1 por ação e custar R$15 por ação, o seu dividend yield será dividido por 15, será de aproximadamente 6,7%. Mas o que queremos aqui é investir em boas empresas que muito provavelmente no futuro entregarão crescimento de resultados e crescimento de dividendos. E caso isso aconteça, é provável que os dividendos cresçam e as cotações também. Então, pode acontecer que quem comprou hoje recebe 6, 7% de yield, mas no futuro poderá receber 10, 12, 15% em relação ao seu custo de aquisição, sem contar uma possível apreciação nas cotações. Então, cuidado com essa comparação com yield da ação com o rendimento da renda fixa bruto, ainda mais de 9,2%. Perceba aí que várias pessoas de fato mudaram a sua vida, atingiram a sua liberdade financeira investindo aqui em boas ações. E aqui no caso eu peguei um exemplo real, de uma ação que eu tenho aportado muito no momento, Santander 3, não é recomendação de compra ou de venda. Eu peguei a cotação do primeiro pregão de cada ano, aqui 2016, 17, 18, 19, 20, 21, e a cotação atual desse SAMB 3. E eu peguei o dividendo por ação pago naquele ano, 44 centavos, até R$1,35 para este ano. Então, se eu pegar 44 e dividir por 7,80, temos um dividend yield na época de 5,6, 3,8, 4,4, 4,1 e o maior dividend yield é o atual. Se eu pegar 1,35, que a companhia já pagou neste ano, e dividir por 14,95, que é a cotação desse SAMB 3, temos um dividend yield atual de 9%. E a observação é que os dividendos cresceram na taxa de 20,5% ao ano. E mais além, a cereja aqui do bolo é que eventualmente iremos pegar várias quedas e comprar boas ações nas quedas. Em particular, em 2016, SAMB 3 ficou cotado aos R$8. Isso aqui é a cotação da época que esse investidor iria aportar. Então perceba que se eu comparar aqui o investidor que comprou aos quase R$8 e comparar o dividend yield em relação ao custo de aquisição dele, se eu pegar 44 centavos e dividir por 7,80, temos 5,6. Mais 70 centavos dividido por 7,80, temos 9% de yield. E perceba que o dividendo por ação foi crescendo e para o investidor que comprou barato nas quedas, o dividend yield dele em relação ao custo de aquisição é bem superior. Aqui de 11, depois quase 13, 17 e no momento 17,3%. Então, é o que eu sempre menciono aqui, não tenham medo de comprar boas ações nas quedas, principalmente empresa aqui que atua no setor perene, tem um histórico consistente de resultados há mais de décadas, que é o caso do Banco Santander, e a empresa em particular tem uma política muito interessante de pagar no mínimo 50% do seu lucro líquido com pagamentos aqui trimestrais. Outra observação que eventualmente pode acontecer de você comprar boas ações nas quedas, quando a empresa está relativamente barata, tivemos aqui uma apreciação de quase 92%. E para quem acompanha o Banco Santander, sabe que há poucos anos, e poucos meses atrás, SAMB 3 estava cotado acima de R$20. Então, apesar de uma queda robusta aqui nas cotações, ainda tivemos aqui uma apreciação de quase 92%. Então, cuidado aqui para comparar. Perceba que o yield na época era baixo, aqui de 3, 4, 5%, mas quem vai comprando aos poucos, nas quedas, tem o preço médio lá embaixo, preço médio ajustado por dividendos também lá embaixo, e recebe aqui um dividendo certamente superior aos 10%. Então, dito isso sobre essa comparação do rendimento bruto aqui da renda fixa, em comparação com o yield das ações, vimos aí na prática que, escolhendo boas empresas, podemos ter um retorno interessante. Então, vamos citar agora sobre 10 ações que, segundo a XP,
devem pagar acima de 9,25%. A primeira delas é a Even aqui, Even 3. Eles possuem a recomendação de compra, não sou eu que estou indicando, apenas citando que a XP tem recomendação de compra no papel. Em particular, essa parte aqui desse setor de construção civil, fico distante. Olha aqui para o histórico da companhia, 2016, 17, 18, 19, a empresa não pagou nada. No ano passado 1% e para este ano aqui 2%. E aqui projetam quase 10%. Então, em particular, fica aqui distante e tem empresas óbvias pagando aqui 7, 8, 10% de forma sustentável. Segunda empresa, recomendação de venda. Eu quero aqui recomendem mesmo. Aqui Symbiose. Estão aqui projetando quase 10% para o próximo ano e com payout aqui de 75%. Então, de fato, já fiz algumas projeções para o Santander. Com um payout de 50%, tem tudo para pagar 7, 8%. Então, caso ele pague um payout um pouco mais elevado, ou seja, um percentual do lucro líquido maior a ser pago em forma de dividendos, ele deverá pagar acima dos 9%. Então, podem recomendar venda, que certamente continuarei aqui comprando mais e mais. É impressionante que parece que recomendam venda em empresa dessa com histórico positivo ter resultados consistentes e crescentes. E além de mais, vimos dividendos crescentes ao longo do tempo. Terceira empresa, Banco Itaú e Tube 4 projetam aqui quase 10% e perceba aqui que tem um histórico também positivo, com yield de 4 até 8% ao ano. E a quarta empresa, a Taesa, projeta aqui 3,64 de dividendos por ação e perceba que a companhia de fato tem um histórico aqui muito positivo de dividendos. Então, empresa aqui excelente pagadora, tem recomendação neutra e um preço-alvo de R$ 38. Então, é impressionante que parece que temos ações boas que pagam aqui bons dividendos e não querem recomendar a compra sobre o papel. E a quinta empresa também cíclica, Brasil Agro, recomendação neutra e projeta aqui 10,3%. Mas no momento a empresa está surfando aqui a onda e já tem pago isso aqui cerca de 10%. Mas o histórico aqui oscila muito, então para quem quer renda de fato, quase que garantida, com ações de elétricas, bancos, saneamento, aqui é uma empresa que pode acontecer que daqui a 1 ano, 2 anos, você ficar sem receber nada. Então, em particular, é uma ação que eu também fico distante. E a quinta para a sexta empresa aqui, Bradescão, recomendação neutra, projetam 10,5%, absurdo aqui. Porém, eu acho que estão aqui bem otimistas, porque isso aqui deve acontecer caso o payout seja de 75%. Mas mesmo assim, caso o payout seja de 40%, 50%, tem tudo para pagar acima de 6, 7%, o que é um yield interessante e hoje a companhia está por um preço aqui bem interessante. E outra empresa que eu já falei muito aqui no canal, é até estranho, recomendação neutra também, com yield projetado de 11,1 e um preço-alvo de R$ 49. E a companhia hoje está cotada aos 38, 39, projetam 11% de yield e dão recomendação neutra. Então é até algo sem sentido. E a companhia de fato é uma excelente pagadora, sigo aqui de olho. Caso a companhia caia, certamente também será uma posição relevante na minha carteira. Tanto a Engie como a Taesa e a AS Brasil para o setor da energia elétrica. E outra empresa também muito cíclica na parte de siderurgia. E outra empresa também muito cíclica aqui na parte de siderurgia, Uzi Minas, Uzi 5, recomendação neutra, projeto aqui 11,1% de yield. Mas sim, de fato, a companhia está com resultados aqui no topo e certamente deve pagar um bom dividend yield. Porém, olhe para o histórico, é bem consistente. Então, esse tipo de companhia, para quem visa previsibilidade, não tem tanto. Porque, sempre menciono isso, a companhia hoje está aqui no seu ciclo positivo. Imagina se daqui a 2, 3, 4, 5 anos, a companhia fica aí no ciclo de baixa, cotações desabam e ainda fica sem pagar dividendos. Aí você vai lá, compra no topo e depois vende no fundo. Não estou afirmando que isso aqui irá acontecer, mas está de acordo com o histórico de empresas desse setor. E outro bancão aqui, o caso do Banco Brasil, tem recomendação de compra, projetam 13,2% de yield, porém também um alerta porque estão projetando aqui um payout de 60%. E não sabemos aqui se isso aqui irá acontecer ou não, porque no momento o Banco Brasil possui um payout de 40%. E de fato, caso eles aumentem para 50% ou 60%, o Banco Brasil, nos preços atuais, deve pagar acima de 10%. E aqui tem recomendação de preço-alvo de R$ 52. Então sim, acredito eu, uma ação interessante para o radar. É a minha maior posição em carteira no momento. Salvo engano, 20, 25% da carteira. Comprei muitas ações aos 27, 28, 29 reais. E a última empresa aqui da lista, Construção Civil novamente, plano e plano. Salvo engano, é recém-IPO. Projeto aqui quase 14%. Então, não temos aqui histórico de lucros, histórico de dividendos. E do nada aqui recomendam quase 14% de yield. Então, cuidado aqui também com essa companhia. E aqui no caso temos o quadro final. Vou deixar aqui o link embaixo da matéria da XP. Aqui a fonte. E o dividend yield projetado aí de 9,6% até quase 14%. Preço-alvo aí da XP
e a recomendação aí de compra, neutro ou venda. Lembrando que não é recomendação minha, apenas indicando aqui a matéria da XP. E bem, pessoal, comenta quais dessas ações você possui em carteira. Em particular, tenho várias dessas aqui. Caso isso aqui de fato se concretize, porque isso aqui são projeções, nada é garantido, certamente eu irei receber um bom dividendo para o próximo ano. Que Banco Brasil, Bradesco, BBSE, também acredito que irá pagar. A esse Brasil, que tinham projetado 7 a 8%, então saiu desse ranking, porque fica abaixo da Selic. Copasa também acredito que irá pagar. Engie tem tudo para pagar para o próximo ano. Verbasa subiu muito, mas no meu preço atual devo receber acima de 10%. E também indicar aqui Itaú e Santander. Então vamos aguardar. Ainda também tem a Taesa, sigo aqui de olho. Pretendo aportar muito na Taesa caso a companhia caia abaixo desse preço. E também a Engie, que basicamente aqui não sai desses 38, 39, 40 reais. Então é impressionante que o pessoal não larga o osso na Engie e na Taesa. E são empresas aqui fantásticas, principalmente para quem tem visão de longo prazo. Vi pessoas comentando que entraram na Taesa e se arrependeram porque a empresa fica sempre nessa cotação. E já aconteceu no passado da Taesa ficar 6 anos andando de lado. Então, boa parte do nosso retorno aqui nesses ativos serão oriundos com dividendos e não na apreciação das ações. Então, pega o dividendo, reaplica e fica sempre girando essa bola de neve. E perceba isso depois de 2, 3, 4, 5 anos, o quanto você receberá de renda passiva. E bem, pessoal, agradeço para quem chegou até aqui, comenta se você gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.